um tempo pregresso antes de haver mercado de capitais e um tempo em que havia o mercado de capitais. Tá? Então, ele vai dizer que em outros tempos, quando as empresas pertenciam quase todas aos que as tinham fundado ou aos seus amigos e sócios, o investimento dependia da existência de um número suficiente de indivíduos de temperamento entusiástico e de impulsos construtivos que empreendessem negócios como a maneira de viver, sem realmente tomar como base os cálculos precisos de lucros prováveis. Perceberam? Ele está dizendo aqui, no passado, quando não havia um mercado de capitais, depois a gente vai ver o que ele diz quando há mercado de capitais, os investimentos eram feitos por pessoas que eram os próprios donos dos empreendimentos. E esses donos dos empreendimentos, eles não tinham informações perfeitas para poder fazer cálculos de lucros prováveis. Simplesmente, então, o investimento dependia, como ele diz ali, de um ímpeto, um impulso de fazer, não tanto um cálculo de lucratividade, porque não tinha parâmetros para isso, né? Os negócios eram, em parte, como uma loteria, embora o resultado final fosse predominantemente determinado pelo fato de serem as aptidões e o temperamento dos dirigentes superiores ou inferiores à média. Uns fracassariam, outros seriam bem-sucedidos. Mas mesmo após o acontecimento, ninguém ficaria sabendo se a média dos resultados em relação às somas investidas era superior, igual ou inferior à taxa de juros prevalecente. Ou seja, o investimento era dependente de um entusiasmo, de uma vontade de fazer. Alguns iam ganhar, outros iam perder, mas ninguém conseguia calcular comparativamente quem se saiu melhor ou pior, né? E quanto. Contudo, se excluirmos a exploração dos recursos naturais de monopólios, é provável que a média efetiva dos resultados dos investimentos, mesmo em períodos de progresso e prosperidade, tenha frustrado as esperanças que inspiraram tal acontecimento. Quer dizer, o resultado final não foi aquilo que se esperava inicialmente. Os homens de negócio fazem um jogo que é uma mescla de habilidade e sorte, cujos resultados médios são desconhecidos pelos jogadores que dele participam. Se a natureza humana não sentisse a tentação de arriscar a sorte, nem de sentir a satisfação, excluindo o lucro, de construir uma fábrica, uma estrada de ferro, de explorar uma mina ou fazenda, provavelmente não haveria muitos investimentos como mero resultado de cálculos frios. Então, veja, no passado, lembra? No passado, antes de haver mercado de capitais, os investimentos não seguiam meros cálculos frios, como está dizendo ali, de lucros ou perdas. O cara fazia porque achava que tinha que fazer. Não dava para comparar resultados. Então, era um ímpeto de realizar. Então, podia quebrar a cara, né? Mas não tinha como comparar. Agora, então ele ficava assim, quando ele tinha que investir, ele ficava atado ao investimento. Ele, como diz o Keynes aqui, as decisões de investir em negócio privado do tipo antigo eram, em grande parte, irrevogáveis. Não só para a comunidade, depois que fez o investimento, não tem como desfazê-lo, como em geral para os indivíduos. Então, o indivíduo botou dinheiro ali, não tem mais como tirar. Se ele comprou uma máquina, um trem, uma estrada de ferro, ele morre com aquilo ali, tem que operar. Não tem para quem vender, não existe um mercado organizado de venda de empresas. Bom, mas as coisas mudam quando o mercado de capitais é criado, né? E quando ele é criado? Com a separação entre a propriedade e a gestão, que prevalece atualmente, com o desenvolvimento de mercados financeiros organizados, surgiu um novo fator de grande importância que às vezes facilita o investimento, mas que às vezes contribui sobremaneira para agravar a instabilidade do sistema. Então agora aqui nós temos um novo elemento colocado por Keynes. Ele fez uma comparação.
Então, no passado, um sistema em que os agentes não tinham mercado de capitais organizados e não podiam comparar os resultados dos investimentos. Agora, e também não podiam se desfazer dos investimentos. Feito o investimento, tem que morrer com eles, não tem como vender para outro. Assim, não de maneira rápida, líquida. Então, a coisa muda com a separação entre a propriedade e a gestão que prevalece atualmente e com a organização do mercado financeiro para negociar a propriedade. Então, o mercado de ações é o quê? É um mercado de transação de propriedade. Se eu compro ações de uma empresa, eu me torno proprietário da empresa, ou coproprietário da empresa. Mas eu posso vendê-la a qualquer momento, as ações daquela empresa, qualquer momento. Então, por quê? Porque eu tenho mercados financeiros organizados. Então, com isso surgiu um novo fator de grande importância, que às vezes facilita o investimento, mas que às vezes contribui sobremaneira para agravar a instabilidade do sistema. Então, a instabilidade do sistema tem a ver com mercados financeiros organizados. Então, na ausência de bolsa de valores, como era há muitos anos atrás, como diz o Keynes, não há motivo para se preocupar com frequência, reavaliar os investimentos que fazemos. Mas, quando temos bolsa de valores, o que é a bolsa de valores? É um lugar onde a gente pode reavaliar diariamente os investimentos. Eu posso comparar os investimentos diariamente. Então, na Bolsa de Valores, reavalia todos os dias o investimento. E essas reavaliações proporcionam a oportunidade frequente a cada indivíduo de rever suas aplicações. Ou seja, o que não estava aberto para os investidores do passado, está aberto agora para os investidores do presente. Se eu posso avaliar diariamente, até hora em hora, se o meu investimento é adequado ou não e mudar se eu quiser. Posso me desfazer de investimentos para fazer novos investimentos ou simplesmente sair do mercado. Posso liquidar minha participação no mercado. Vender todas as ações que eu possuo, por exemplo. Todavia, as reavaliações diárias da Bolsa de Valores, embora se destine principalmente a facilitar a transferência de investimentos já realizados entre indivíduos. Então, observe, as reavaliações de bolsa servem para quê? Para que os negociantes ali troquem de posições permanentemente. Mas o que isso quer dizer de verdade? O que ele está querendo dizer? Servem principalmente a facilitar a transferência de investimentos já realizados entre indivíduos. É o que a gente chama de mercado secundário. O principal transações, o volume de transações realizado em bolsa de valores diz respeito a investimentos já realizados no passado. Quer dizer, suponha uma empresa fez lançamentos de ações quando ela foi iniciada, né, quando ela quer fazer lançamento de novas ações e vende no mercado. E o grosso do mercado é a retransação, digamos assim, dessas ações que já foram vendidas no passado. Então, quando a empresa lançou ações para levantar capital para fazer o novo investimento dela lá em máquinas e equipamentos, ali é o que a gente chama de lançamento primário. Depois disso, o que é negociado e o maior volume de negociações em bolsa de valores é aquela mesma ação que ela vendeu há algum tempo atrás, sendo transacionada entre os indivíduos. Por isso que ele diz que é a transferência de investimentos já realizados entre indivíduos. Então, não são novos investimentos o tempo todo. São velhos investimentos que geraram um direito de propriedade, as ações, que ficam sendo negociadas entre os indivíduos. Então, as avaliações de bolsa de valores servem principalmente para esse tipo de transação. Para o próprio indivíduo perceber, será que o que eu investi lá no passado, ou minha carteira atual, é a melhor carteira?
melhor resultado, mas diz o que? Embora seja a bolsa, as reavaliações de bolsa, seja principalmente para transacionar, vamos chamar assim, riqueza velha, ainda assim, essas reavaliações exercem inevitavelmente uma influência decisiva sobre o montante do investimento corrente, quer dizer, do novo investimento, né? Investimento de capital, novos lançamentos. Por quê? Isso porque não há nenhum sentido em se criar uma empresa nova a um custo maior quando se pode adquirir uma empresa similar existente por um preço menor. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que para que eu compraria ou investiria melhor? Por que eu investiria numa fábrica de automóveis nova, assim, abrir um novo investimento de automóveis, se eu posso me associar, né, ser sócio de uma fábrica comprando ações baratas na Bolsa de Valores? Por que eu investiria eu mesmo, né, montaria uma fábrica nova se eu posso comprar uma similar na Bolsa de Valores? Não faz sentido, mais barato. Entrar no mercado, né, fazer um novo investimento é sempre mais arriscado do que já comprar o que já existe, né? E ao mesmo tempo, ao passo que, do outro lado da equação, ao passo que há uma indução para se aplicar recursos em um novo projeto que possa parecer exigir uma soma exorbitante, desde que esse empreendimento possa ser liquidado na Bolsa de Valores com um lucro imediato. Então, as reavaliações de Bolsa de Valores, se ela estiver num preço baixo, né, se as ações de empresas, como eu falei, automobilística está com preço baixo, é melhor eu comprá-las do que eu investir numa fábrica nova. Por outro lado, se elas prometem, né, um ganho, um lucro imediato, eu posso comprar ações que vão e aportar grande recurso em ações que eu acredito que vão subir de valor e eu vou ter um tal lucro e posso liquidar em bolsa para ter lucro imediato, né? Então, a desvalorização de ações e a valorização de ações pode, de um lado, induzir ao não investimento numa fábrica nova, enquanto a valorização pode induzir a eu querer aportar grandes recursos numa fábrica nova, porque tá barato comprar. Dá barato porque eu espero que vai valorizar. De start, certas categorias de investimento são reguladas pela expectativa média do que os negociam na Bolsa de Valores, tal como se manifesta no preço das ações, em vez de expectativas genuínas do empresário profissional. Então, observe, o Keynes vai dizer que, uma vez que nós temos um sistema aqui de Bolsa de Valores, por exemplo, que é altamente líquido, em que as transações, né, que eu posso me desfazer ou refazer o meu portfólio muito rapidamente, eu posso tanto entrar em novas ações ou novos mercados e posso sair inteiramente do mercado ou mudar de posições rapidamente. Então, esse tipo de negócio rápido, líquido, é que vai conduzir as atividades do mercado financeiro e não os ganhos prospectivos dos empresários daqui a 10 anos. Não. Quem comanda o mercado são os comportamentos